são eleitas para mandatos de 3 anos. E tivemos uma eleição no ano passado, Sérgio Drago agora diretor administrativo, eu diretor pedagógico, e esse era um dos projetos que a gente estava montando com mais cuidado, com mais carinho, né? Por muito tempo o SEAT deixou de fazer palestras para as famílias e todas as escolas, né, que levam a sério o trabalho da educação têm esses momentos, né? Então, a gente estava desde o início do ano pensando no melhor formato, no melhor horário, né, se dá para fazer presencial, e a gente escolheu esses horários no final do dia para tentar garantir maior presença para todo mundo e começando virtualmente. Mas nada impede que a gente, em algum momento, consiga fazer alguma palestra presencial no próprio Castelo, né? Fazemos jus ao nome do nosso ciclo de debates no Castelo. Enfim, é com muita alegria que a gente começa. A nossa ideia é fazer palestras mensais com temas de relevância para a atualidade, para todas as faixas etárias, né? A gente aceita indicações, inclusive, né? Inclusive familiares que queiram, né, oferecer alguma palestra, apresentar alguma palestra também. E agradecer muito ao Noé Lessa por estar sendo a abertura aí, Noé, neto de Terezinha, né, ex-aluno da escola, né, e quando a gente anunciou, inclusive, muitas pessoas ficaram felizes de saber que você ia contribuir. Então, agradeço muito em nome do SEAT a sua presença aqui para abrir, com um tema que é um tema fundamental também, né? As pessoas, quando a gente falava do tema, já regalavam o olho, assim, especialmente para nossas alunas e alunos seatianos, né? Um desafio aí de discutir a questão dos limites, os tão necessários limites, mas que sejam limites construídos, né, de uma forma tão pedagógica quanto necessária. É isso. Márcio, pode tocar. Seja uma boa noite para todos e todos nós. Grande abraço em nome do SEAT. Obrigado, Lucas. Pessoal, é só para a gente ordenar aqui um pouquinho, a gente estava conversando antes de vocês entrarem, eu, Noé e Lucas. Caso vocês queiram, em algum momento, né, da apresentação inicial do Noé, fazer alguma pergunta, alguma parte, peço que vocês sinalizem. Em relação às perguntas, eu peço que vocês se inscrevam pelo chat, porque aí, ao final da apresentação inicial, a gente vai fazendo pela ordem para dar oportunidade a todo mundo de conversar, de esclarecer suas dúvidas. Lembrando que o tema de hoje é o papel e a importância dos limites no desenvolvimento das crianças e adolescentes. E para falar um pouquinho sobre o Noé Lessa, o Lucas já falou que ele é nosso ex-aluno, ele é psicólogo clínico, especializado no atendimento a crianças e adolescentes, tem experiência, ampla experiência em psicologia escolar e em somatopsicodinâmica, que é a experiência somática no trabalho com crianças e adolescentes. Noé, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Já está permitida aqui a sua apresentação, para você compartilhar o seu material. Eu passo a palavra para você. Maravilha, Márcio. Obrigado, Márcio. Obrigado, Lucas. Obrigado, Patrícia. Vocês que gentilmente me fizeram esse convite. Bom, primeiro dizer que é um orgulho imenso estar aqui podendo conversar com a comunidade seatiana, né? Como o Lucas falou, acho que esse é um tema muito necessário, muito importante, né? E foi interessante, né? E acho que foi um privilégio, né? Na medida em que eu fui reunindo algum material, né? E pensando que eu traria como discussão aqui para vocês, eu fui me dando conta da importância do SEAT, né, no papel e na construção da minha concepção dos limites, né, e que eu acho que é um papel muito fundamental e ao mesmo tempo muito singular que essa instituição desenvolve, né, na medida em que é um limite que não é passado por uma hipervigilância, né, não é um limite que é passado por regras rígidas e muito bem definidas e determinadas, mas que é um limite que se constrói a partir da disponibilidade afetiva a qual todos os funcionários que compõem essa escola se disponibilizam na relação com os alunos, né? Então, na medida em que eu fui pensando aqui nos conteúdos a trazer para cá, eu fui me dando conta de quanto que essas relações afetivas, né? E se a gente pensa que numa escola todo o quadro de funcionários representa e é visto para a criança como figuras de autoridade, né? E autoridade não no sentido de autoritarismo, né? Mas autoridade no sentido a qual a criança enxerga nessas pessoas, nesses adultos,
figuras a qual desempenham um papel fundamental no desenvolvimento, né? Que é dar segurança, acolhimento, que é determinar aquilo que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, foi muito interessante, ao mesmo tempo, um privilégio poder, nessa construção que eu vou tentar propor aqui para vocês, me conectar com a importância que essa instituição teve na minha concepção do que é limite, né? E, por outro lado, acho que tem um outro ponto que faz com que essa discussão também seja muito necessária, né? Que o SEAT é uma instituição progressista, né, que tem como finalidade maior uma educação progressista, né? Nesse final de semana, por exemplo, a gente estava conversando, né, das atividades da formação antirracista que o quadro de funcionários, né, passou a, a, a fazer parte, né? E acho que isso diz de uma posição extremamente progressista no sentido mais potente do termo, né? E é muito comum que, dentro dessa concepção e desse contexto, a gente confunda limite com autoritarismo, né? E, na medida e no nosso receio em sermos autoritários, nós acabamos abrindo mão disso que eu diria que é fundamental para o desenvolvimento de toda criança e todo adolescente, né? Isso que se faz presente, que é construído ao longo de toda a vida, né? Nós, adultos, também passamos e nos reatualizamos diariamente a partir dos nossos limites. Então, acho que essa confusão entre limite e autoritarismo também é algo que acaba fazendo com que nós, em determinados momentos, possamos escorregar nisso, né? Então, a ideia também dessa conversa é que a gente possa falar um pouco e fazer essa diferença, essa distinção entre limite e autoritarismo, tá? Além, é claro, de falar do papel das instituições, né? E aqui instituições eu estou chamando a atenção da família, da escola e da sociedade, né? Como sendo fundamentais, né? São agentes que, de alguma forma, intervêm diretamente na construção desses limites. Então, enfim, o Márcio e o Lucas sugeriram que eu fizesse uma pequena explanação de 15 a 20 minutos e depois a gente abriria para discussão, tá? Eu vou propor que vocês, a qualquer momento, tá? Que vocês possam fazer perguntas, trazer questionamentos, né? Porque acho que o mais importante dessa nossa conversa, desse nosso encontro, é que a gente possa construir um diálogo, né? E, de alguma maneira, tentar oferecer para vocês alguns artifícios, né? Tanto da minha experiência clínica, quanto da minha visão, né? Enquanto ex-estudante de SEAT e, ao mesmo tempo, enquanto ser no mundo, tá? Então, avançando um pouquinho, então acho que eu vou tentar trazer essa compreensão da importância do limite como parte do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, né, assim, o que entendemos como limite? Talvez essa seja a primeira pergunta disparadora do nosso encontro, né? E quando a gente pensa em limite, a gente pensa em uma espécie de linha divisória que separa duas partes, né? Então, assim, de uma maneira geral, o limite é alguma coisa que separa, que divide duas partes, né? Mas eu gostaria de pensar que, ao mesmo tempo que o limite separa, o limite é também aquilo que aproxima, né? Então, é justamente nesse limiar, né, que separa e que, ao mesmo tempo, aproxima dois corpos, digamos assim. Então, para a gente pensar do ponto de vista emocional, o limite, ele é aquilo que possibilita a construção de relações afetivas, né? Então, para a gente poder vivenciar e experienciar as relações afetivas, é necessário que a gente construa e que essa construção ela se dá de uma maneira muito complexa, se dá de uma maneira constante ao longo de toda a nossa vida, né? Que a gente construa essa sensação de limite, tá? Então, o limite é aquilo que possibilita a construção de relações afetivas. E é o que possibilita também o reconhecimento e a compreensão do outro, né? Então, a falta de limite, além de produzir um efeito, né, um efeito bastante deletério na minha capacidade de me relacionar afetivamente,
E aí eu estou falando de um ponto de vista mais amplo, e mais à frente vou falar de como que isso se dá nas nuances desde lá do primeiro momento da vida, né? Assim, enquanto ainda somos bebês altamente, né? Totalmente dependentes dos cuidados do outro, até a adolescência e até mesmo a vida adulta, né? Porque isso vai sofrendo uma série de mudanças, né? Então, esse é um conceito, e talvez esse ponto seja muito importante para a gente entender o limite, né? Que é algo que possibilita, é aquilo que possibilita a construção das relações afetivas e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da compreensão do outro. Então, não existe o outro se eu não sei qual é o meu tamanho no mundo. Né? Então, eu não consigo reconhecer, eu não consigo estabelecer uma relação empática, por exemplo, sem saber qual é o meu tamanho no mundo. Né? E, ao mesmo tempo, o limite é também um contorno necessário que auxilia na construção da relação de confiança. Né? Então, a criança, ao longo do seu desenvolvimento, ela precisa reconhecer e ela precisa que os cuidadores, né, seja a escola, seja os familiares, sejam outras referências, ela precisa reconhecer e receber o limite justamente porque é o limite que vai dar esse contorno necessário para a construção da relação de confiança. Né? Então, aqui a gente já traz uma questão, uma outra questão, que é uma educação que não oferece alguns tipos de limite, é uma educação também que pode gerar na criança uma insegurança tamanha. Né? Se a gente pensa do ponto de vista do desenvolvimento, a criança ela tem a expectativa e ela confia no ambiente, que o ambiente vai oferecer as condições necessárias para ela ter confiança, para ela ter afeto e para, consequentemente, ela conseguir se desenvolver. Né? E o limite aí também é vivido, então, como esse contorno, né? Como um contorno que oferece e traz à criança a sensação de que esse ambiente pode suportá-la, que esse ambiente pode, de alguma maneira, orientá-la. O que, que é certo, o que, que é errado, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito, o momento a qual as coisas podem ser feitas e o momento a qual o desejo, por exemplo, precisa ser adiado. Tá? Então, acho que, do ponto de vista emocional, esses são alguns dos aspectos que eu acho que são interessantes da gente pensar e que, ao mesmo tempo, é um pouco da onde eu parto, né? E da onde eu sugiro, né, a nossa discussão a partir de hoje, tá? Então, é um pouco essa a compreensão que eu tento trazer aqui para vocês, né, a respeito do que eu estou chamando de limite aqui. Bom, e dentro então, né, do limite e dessa relação do desenvolvimento infantil, o limite ele se dará ao longo de toda a vida, tá? E aí cabem aos cuidadores, à escola e ao Estado, né? Então, se a gente pensa num adulto, por exemplo, é o Estado, né? O Estado tem a capacidade, né? Tem de alguma maneira exerce o dever de colocar o limite, né? E aí o limite do Estado é um limite frio, né? Um limite muitas vezes que toma partidos, né? Partidos que são orientados por determinadas ideologias, né? São limites muitas das vezes violentos que são impostos através das leis, tá? E na fase do desenvolvimento infantil, né, para uma criança, os limites precisam ser de uma outra ordem, né? E aí, um pouco retomando a minha fala inicial em relação ao SEAT, né, é justamente a partir da construção afetiva que esses limites podem ser vividos para a criança como um suporte e um acolhimento do ambiente, e não como uma repressão, né? Que eu acho que esse é o grande medo que a gente tem, né? De dizer não para o nosso filho e que o nosso filho, né? Ou aquela criança a qual a gente está trabalhando, que ela viva esse não como uma espécie de trauma, como uma interrupção, né, no desejo, na minha capacidade criativa, né? Então, enfim, acho que essa é uma diferença importante e que esses diferentes agentes, né, que estão que se colocam aí ao longo de toda a vida acabam assumindo de formas muito distintas, né? E aí uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente pensar que esses limites
dentro do desenvolvimento infantil, eles devem respeitar os níveis de desenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? Né? Que o limite que é dado a uma criança recém-nascida, né? Na verdade, uma criança recém-nascida ela não precisa de limites, né? Justamente porque ela tem necessidades, ela ainda não tem desejo. Né? Então, uma criança recém-nascida precisa ter as suas necessidades fisiológicas, afetivas e ambientais atendidas de uma maneira geral, tá? Mas à medida em que as crianças se desenvolvem, elas passam a criar uma certa capacidade que a gente pode chamar de resiliência, ou a gente pode chamar de amadurecimento. Então, as crianças passam a adquirir uma certa capacidade de tolerar determinadas frustrações, tá? E aí eu acho que é um ponto muito importante, porque é muito fundamental que nós, enquanto cuidadores, também, ao pensar na nossa relação com limites, a gente possa analisar e incluir que fase do desenvolvimento que aquela criança se encontra e o quanto que ela tolera, o quanto que ela suporta, o quanto que ela tem condições de assimilar determinados limites, né? Então, uma criança de 3, 4 anos tem uma capacidade de assimilar a separação dos pais, né? O distanciamento físico dos pais, que é totalmente diferente de uma criança de um ano e meio, tá? Eu estou falando, pessoal, tá dando para entender, tá dando para acompanhar, assim, só para ter algum retorno de vocês, porque senão eu vou falando. Ótimo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Mariana, aí pelo retorno de vocês. E então, à medida em que passam os anos, a criança também passa a apresentar novas necessidades, né? Então, a gente precisa entender que os limites precisam acompanhar os níveis de desenvolvimento e também compreender que cada nível de desenvolvimento, que cada etapa do desenvolvimento infantil também traz novos desafios para nós cuidadores, né? Na medida em que novas necessidades são criadas, novas dinâmicas se fazem presentes e que, de alguma maneira, nós, enquanto cuidadores, precisamos nos adaptar, precisamos nos questionar e fazer certas reflexões sobre os limites que são colocados, tá? E aqui a gente está falando de limites, a gente ainda não entra na forma como esses limites são colocados, mas isso é alguma coisa que eu pretendo abordar aqui também na nossa conversa, que eu acho que é muito fundamental, né? Porque o limite não é sempre igual, né? E o limite não é algo que é estanque, né? Assim, é algo que precisa ter, que tem uma forma. E essa forma também vai produzir efeitos muito significativos na forma como cada criança vai experienciar ele, tá? E aí tem uma frase que eu acho genial, assim, que eu não me recordo do autor, mas que sempre quando eu falo com limite, sempre quando eu trato, né, com pais na minha clínica, e eu sempre gosto de dizer que limite é dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário, tá? Então, acho que essa é uma frase que exemplifica, né, assim, e talvez torne um pouco isso que eu estou querendo apresentar, trazer, discutir com vocês, talvez um pouco mais palatável, né? Então, assim, limite é dizer sim sempre que possível e, ao mesmo tempo, não sempre que necessário, né? Durante certo tempo, né, acreditava-se que uma educação progressista era uma educação que não dizia não para as crianças, né? Inclusive, existem até hoje uma série de teóricos que defendem essa ideia, né? E, na verdade, assim, a minha posição, a minha opinião é um pouco diferente, porque uma criança que não recebe, né, o não, que não sabe de alguma maneira, que não recebe do ambiente esses limites de qual é o tamanho dela, de até onde ela pode ir, de até onde é o adulto, ou é a figura responsável, ou é a própria instituição que está responsável pelos cuidados dela, o quanto que essas instâncias assumem o lugar de poder dizer para a criança o que ela pode e o que ela não pode, né? Então, a ausência disso pode ser experienciado como uma negligência e muitas vezes até como um abandono, tá? O Winnicott vai dizer, por exemplo,
que a transgressão, né, que o comportamento antissocial, ele é uma tentativa dessa criança que não recebeu desse ambiente, né, os cuidados necessários. Então, que ele vai, através da transgressão, tentar exigir, pedir, solicitar, através de vias muito tortuosas, esse limite que lhe faltou lá atrás. Tá? Então, aqui a gente está falando de um caso muito extremo, né? A gente está falando de casos é, de crimes, de atos violentos, mas que, de alguma maneira, eles trazem para a gente, podem nos ajudar a entender a importância que é a colocação e a construção desses limites. Bom, então, um pouco para falar, já trazer aqui um pouco das diferenças, né, e dessas transições ao longo das primeiras fases do desenvolvimento, né? Então, como eu já falei, né, no início da vida não há desejo, né? Há somente necessidade, então até 1 ano, 2, O que tá né, escrito há ali? Tá até falando que tá gravando. Ah, tá gravando. Então, nesse início da vida, ali nos primeiros meses, né, não há desejo, né? Só há necessidade. Então, a criança sente fome, ela chora. A criança sente frio, ela chora, né? E é fundamental que o ambiente suporte, né? E dê esse suporte a essas necessidades, tá? Então, as necessidades, ao contrário dos desejos, a necessidade é aquilo que não pode ser adiado, tá? Então, assim, eu não posso adiar a necessidade, né? Eu não posso adiar a fome de uma criança, eu não posso adiar, por exemplo, a necessidade da criança de ter pessoas perto, de receber cuidados, de receber amor, né? Isso é algo absolutamente inadiável, justamente porque a gente entende que essa é uma necessidade que a criança tem. A fome, por exemplo, é uma outra necessidade, né? Diferente da fome do chocolate, por exemplo, né? Então, a fome do chocolate é da ordem do desejo, né? E logo o desejo ele assume aí uma relação com o prazer, tá? E que é claro que a gente também precisa saber, né? Acho que faz parte da construção dos limites, inclusive, satisfazer certos desejos, né? Mas, ao mesmo tempo, a falta de limite, né, ou a não construção desse contorno pode ajudar, pode criar, né, a criança, pode gerar para a criança a sensação de que esse desejo precisa ser satisfeito a qualquer momento e em qualquer instante, né? Então, se eu sinto raiva, logo eu vou lá e bato no meu colega, né? Então, assim, porque esse é o meu desejo, né? Eu senti a raiva porque ele fez alguma coisa que me incomodou, que me frustrou, e eu vou lá e bato, né? Então, a violência, por exemplo, ela em absoluto, né, tem a ver com uma necessidade, né? Então, só para tentar ser um pouco mais didático, né? Então, a gente tem esse panorama do início da vida, e a partir do momento, né, ali, a partir dos 2, 3 anos de idade, a criança já passa a reconhecer o mundo ao seu redor, né? E passa aí a ver uma certa distinção entre necessidade e desejo, né? Então, é um momento onde a criança já escolhe o que ela quer comer, né, onde a criança passa a solicitar dos pais, da escola, certos cuidados, né? Então aí há aí a imersão desse desejo e a partir desse momento já há aos cuidadores um desafio, né? Que é, caramba, se eu naquele primeiro momento, né, estava ali naquele estado de devoção materna primária, né, que é como o Winnicott chama essa fase, né, a qual o meu bebê chorava, eu ia, pegava no colo e dava e satisfazia ele, e aquilo fazia com que ele parava de chorar. Como que nesse momento a qual essas necessidades não se dão mais dessa maneira, como que eu lido com isso, né? Então, acho que aqui tem já uma questão para nós, né, pais, educadores, pessoas que trabalham com a criança, que é como dessa mudança entender que alguns limites já são possíveis de serem assimilados pelas crianças, né? E aí, dentro desses limites, há também algumas frustrações,
né? Então, nessa fase, a criança já suporta se frustrar. Ela já suporta, por exemplo, de que antes de comer ali um doce, né, ela tem que almoçar, ela tem que jantar, né? Então, esse é um limite, por exemplo, que de alguma maneira já acompanha aí esse segundo momento e que, ao mesmo tempo, né, pelo menos na minha prática clínica, eu vejo que é um momento muito difícil para os pais, né? Porque há um certo prolongamento dessa etapa inicial, né? Então, é como se eu precisasse continuar atendendo, né? Na hora que for, do jeito a qual a demanda da criança aparece, né? Então, é como se eu precisasse prolongar esse estado, né? E muitas vezes isso pode gerar aí consequências difíceis, né? Porque a criança vai passar a exigir cada vez mais desse ambiente e de alguma maneira isso pode dificultar essa assimilação da capacidade de se frustrar, que é alguma coisa que a gente, né, faz parte da nossa vida, né, e faz parte do nosso amadurecimento, né? A nossa capacidade de se frustrar e ao mesmo tempo de tolerar essas frustrações, né? Então, o limite aqui a gente está falando também como um gesto de amor e não necessariamente como uma repressão, tá? E aí um pouco fazendo uma certa distinção entre necessidade e desejo, né? Então, a necessidade, como eu disse, é algo inevitável, né? Se não for atendido, a criança pode ter problemas no seu desenvolvimento. E tem uma definição, né? Tem um autor que ele traz que seriam mais ou menos 5 necessidades básicas, tá? E essas necessidades são classificadas como necessidades fisiológicas, que é essas fome, sede, é, a necessidade de segurança, tá? E aqui a gente já inclui um ambiente seguro, né? Um ambiente onde de alguma forma tem aí uma coerência, né? E dentro dessa segurança tem também a capacidade dos cuidadores de poder dizer o que pode, o que não pode, né? Não mexe na tomada, porque senão você pode tomar um choque, por exemplo, tá? Em terceiro, a gente tem o amor e afeto, que é uma necessidade, esse não é um desejo, tá? E por outro, as duas últimas necessidades são necessidades que se dão em um momento um pouco mais avançado do nosso desenvolvimento, né? Já em um momento onde já tem aquisição da linguagem, né? Onde a criança já está inserida ali num contexto social, que são as necessidades de reconhecimento e prestígio e também de autorrealização, tá? E o que seria autorrealização? A autorrealização é a capacidade da criança perceber que ela tem condições de realizar tarefas, né? Que ela tem condição de também tomar determinadas decisões, tá? Então essa também é uma necessidade que eu acho que ela é muito muito fundamental, tá? E o desejo então é isso, né? É a vontade de realizar algo que pode não ser importante para o desenvolvimento e pode ser adiado, né? E em geral esse desejo está vinculado ao prazer. E eu estou fazendo essa distinção, né? Porque para a gente pensar a construção de limites, a gente precisa, de alguma maneira, considerar o que é da ordem da necessidade e que, portanto, não pode ser adiado, e o que é da ordem do desejo. Portanto, se for da ordem do desejo, há a possibilidade aí de um certo adiamento, né? Há a possibilidade de um certo deslocamento. Então, eu acho que isso é muito fundamental para a gente pensar de que maneira, né, que a gente quer construir esses limites, né? De que maneira nós vamos transmitir às crianças, né, limites que passem aí, né, pela afetividade, tá? Bom, então, um pouco para deixar talvez um pouco mais claro essa diferença entre limite e autoritarismo, né? Então, os limites ajudam na construção das fronteiras entre o que pode e o que não pode, entre o eu e o outro. O limite produz na criança essa sensação de estar sendo cuidada, protegida, que há, né, pessoas que saibam orientá-la afetivamente diante dos conflitos com o mundo, tá? O limite também auxilia a criança a perceber que o seu desejo pode ser adiado, né? Então, à medida em que a gente vai construindo os limites com as crianças, a gente vai ajudando, a gente vai educando a elas e a gente possibilita com que elas integrem
a sensação de que tem algumas coisas que precisam ser, que podem ser adiadas, né? Que não vai ser o fim do mundo se eu, de alguma maneira, abrir mão nesse momento para que eu possa vir a ter no futuro. Tá? E que abrir mão agora não significa que eu vou esquecer, né? Mas que eu vou encontrar o melhor momento, o momento em que aquilo vai ser possível, né? O momento onde talvez seja mais proveitoso para mim, né? Então, se a gente pensa aqui na escola, por exemplo, nos horários, né, das aulas, do recreio, né? A gente pode pensar aqui num limite a qual ajuda a criança a perceber, de um ponto de vista muito prático, qual é o momento de cada coisa, né? Então tem o momento do lanche, tem o momento da saída, a rotina também, né? Aqui que eu acho que é um aspecto muito importante para o desenvolvimento, também há um limite nesse sentido e também é vivido pela criança, né, como algo bastante organizador. Então tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para brincar, tem hora para ficar com os pais, tem hora para brincar com os amigos, tem hora de ir para a escola. Então aqui a gente está falando da construção desses limites como contornos e como fronteiras, né? E que dentro dessa perspectiva, o não, né, também pode ser organizador e que é fundamental que também possa ser experienciado pela criança, né? Então, é, um pouco para me opor, né, àquela ideia de que uma educação progressista, né, uma educação construtivista é uma educação que não passe necessariamente pelo não, né? Então, é justamente através desse não afetivo que a criança vai poder perceber, né, a criança e esse adulto, né, que vai se formar, vai poder perceber e assimilar as frustrações, né, as necessidades do outro, enfim, então o não aí passa a ser algo também organizador, né? Em contrapartida, o autoritarismo ele se dá quando somente a opinião do cuidador ou da instituição é considerada, tá? Então essa é uma condição aí fundamental. Se eu não escuto a criança, se eu não dou a voz à criança, se eu não entendo quais foram os afetos, né? Até mesmo a raiva que talvez tenha feito com que ela tenha agredido ou que ela tenha pego algum objeto do amiguinho. Então, se de alguma maneira eu não dou, né, a voz a essa criança, eu de alguma forma posso estar assumindo uma posição autoritária, né? Então, o autoritarismo, uma das condições é quando se dá somente a opinião do cuidador, né? Então, eu faço valer não só uma posição hierárquica, mas uma posição de poder, né? Então, eu, enquanto adulto, estou te dizendo que você não pode fazer isso. Então, eu aqui assumo uma posição de poder e que somente a minha posição ela é legítima, ela é válida, né? Então, aí a gente vê, né? Acho que a gente vê muito isso em diversas escolas, né? Que assumem muito esse lugar, né? Acontece um conflito, o coordenador, a coordenadora vai lá, recebe as crianças e sequer escuta, né? Pega ali o relato do inspetor, do professor, assume aquilo como uma verdade absoluta e sequer dá ouvido a essas crianças, a esses adolescentes e toma lá, não, você vai ser suspenso um dia, 2 dias, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo aí de uma prática bastante autoritária, né? Um outro ponto que caracteriza esse autoritarismo, né, na construção, na relação com o limite, é quando ele é dado a bel prazer de quem exerce uma posição hierárquica, né? Então, é muito comum isso, né? Eu vou colocar meu filho de castigo porque ele fez alguma coisa não tão aprovável, né? Algo cometeu ali algum equívoco, e eu vou colocar ele de castigo no quarto dele porque eu quero ter a tranquilidade para assistir meu futebol, né? Então, ou para que eu possa sair com os meus amigos, né, em paz e saber que meu filho está lá em casa, protegido aí de todos os perigos do mundo, né? Então, quando eu exerço, além de exercer essa posição hierárquica, eu faço desse limite, eu faço da posição hierárquica e exerço essa hierarquia através do meu prazer e não da necessidade da criança, né? E não da necessidade da criança de compreender que aquilo que ela fez trouxe consequências, né? Ou aquilo que ela fez teve, né, retaliações de alguma maneira, né?
E o limite autoritário, então, ele não considera também a relação e não oferece à criança ou adolescente a capacidade de questionar ou de entender a necessidade do limite. Então, é como se a gente retirasse também da criança e do adolescente essa condição, né? E é comum a gente ouvir de crianças que certos limites não são entendíveis, né? Então, é muito comum em instituições mais autoritárias, por exemplo, né? Crianças que dizem, não, mas eu não entendi por que que eu fui punido, porque eu disse que o professor não pode ser racista com meu amiguinho, por exemplo, né? E aqui a gente tem aí um exemplo, né, de como que esse autoritarismo ele é exercido a partir da negação da condição do outro, tá? Independente se é uma criança, independente se é um adolescente, independente se eu ocupo um lugar aí de poder, um lugar hierárquico, né? E aí, só para a gente falar rapidamente assim dos papéis da escola, da família, Estado, né? Então, a educação não deveria dar à criança a sensação de que todos os seus impulsos são perigosos, né? Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque ao mesmo tempo, se a gente diz não o tempo inteiro para uma criança, né? Se a partir dos nossos limites e dos nossos medos, e aí eu estou falando de nós, não só enquanto cuidadores, mas enquanto pais também, né? Então, o quanto que, se eu digo não o tempo inteiro, eu também posso eu posso facilitar com que a criança crie uma sensação de que esses impulsos que ela tem são perigosos, né? E aqui a gente tem aí também um cerceamento, né? Que eu acho que pode ser muito delicado e pode trazer, enfim, né? Algumas consequências. Então, do ponto de vista dos papéis, né? Da família, cabe o afeto, a satisfação das necessidades fisiológicas, esse acompanhamento das mudanças de necessidades, então, é um pouco para as famílias, né, poderem e perceberem quanto que ao longo do desenvolvimento essas necessidades vão mudando e o quanto que essa família também se reorganiza a partir dessas novas necessidades que vão sendo criadas aí a partir do desenvolvimento. E cabe à escola aí esse papel de socialização, que é um papel muito importante, né, que é um lugar a qual a criança experiencia, né? Ela sai um pouco desse microcosmo que é a instituição família e ela vai ter contato com a diversidade, ela vai ter contato com as diferenças, ela vai ter contato aí com pessoas e com outras crianças que são oriundas de outros meios, de outras práticas. Então a escola, né, tem esse papel de socialização muito importante, também da construção da parte da identidade de ser e pertencer, né? E aqui eu acho que faço também uma menção ao SEAT, né, que a gente costuma dizer, né, os ex-alunos, que quem é seatiano se reconhece, né, e carrega essa identidade. Então, eu acho que esse também é um papel que eu acho que o SEAT desempenha de uma forma brilhante, né, pelo menos para mim desempenhou assim, que é nessa construção dessa identidade, né. Eu uma vez ouvi acho que foi de algum pai e tal, falando da questão da escola, né? De quais escolas, qual escola é melhor para o meu filho e tal, e que ele me perguntou qual escola eu tinha estudado, e eu disse que tinha estudado no SEAT. E aí eu ouvi desse pai, mas você tem cara de seatiano, né? Era alguém que tinha alguma convivência aí com o SEAT, com pessoas que estudaram no SEAT, e eu acho que isso diz dessa marca, né, que essa instituição carrega e que é também o papel da escola, né? Assim, a construção dessa identidade de ser e pertencer, né? Então, eu me sinto seatiano, eu pertenço a essa comunidade e por isso também estou tão feliz de estar aqui conversando com vocês e, ao mesmo tempo, esse é um papel muito importante da escola. Além disso, a escola também auxilia nessa aquisição de práticas e preceitos éticos e morais, né? Também se apresenta aí como referências para além da família do que pode e do que não pode. Bom, e aí a gente, avançando um pouco, talvez pegando aí de uma perspectiva um pouco mais prática, né? E que eu acho que também gera muitos questionamentos, né? Eu recebo muitos questionamentos nesse sentido, que é bom, o castigo é uma forma de limite, né? Como devo dar limite ao meu filho, né? Então aí a gente sai um pouco de uma visão mais conceitual e a gente vai, né? Eu acho que é uma noção conceitual
e ao mesmo tempo orientadora, e a gente vai para a forma, né? Que é, bom, então tá, então tudo isso que você falou, preciso respeitar as etapas do desenvolvimento, a família tem um papel muito importante, a escola tem um papel muito importante, sem limite a gente não consegue construir relações afetivas, mas tá, e como que eu vou então, né? Qual é a forma de dar limites, tá? Então, assim, acho que essa é uma questão muito espinhosa, tá? Ela não tem uma resposta única e nem a mesma para todas as crianças, pelo contrário, né? Eu acho que a gente pensar em um limite afetivo é considerar as diversidades, é considerar as diferenças, tá? Então, que, portanto, é uma questão muito difícil, mas que, de alguma maneira, eu vou tentar trazer aqui algumas contribuições, né? Então, em primeiro lugar, assim, acho que é fundamental que a gente possa ajudar as crianças e adolescentes a reconhecerem suas responsabilidades sobre os seus atos, tá? Então, assim, a partir dos 4, 5 anos, né, às vezes até um pouco antes, a criança já tem essa capacidade de entender que, bom, se eu pego a água que está no meu copo e derrubo no chão, eu molho a sala, né? E ao molhar a sala, isso vai trazer consequências, né? Alguém vai ter que limpar a sala, por exemplo, né? A água deixa de estar no meu copo. Então, acho que num primeiro momento, assim, talvez o primeiro ponto que eu acho importante é que, dentro dos limites, a gente tem aí como uma premissa fundamental o intuito, né, de fazer com que aquela criança ou que aquele adolescente possa reconhecer a responsabilidade sobre os seus atos. E aí, um segundo ponto, que eu acho que é muito fundamental, é que a reparação também deve ser um norteador das práticas dos cuidadores, e não somente a privação, a restrição, né? E aqui a gente entra um pouco no campo do castigo, né? Muitos pais falam, pô, mas meu filho foi mal nas provas, eu devo deixar ele de castigo, não devo e tal. Eu acho que ao longo, né, do desenvolvimento é importante que a restrição e a privação aconteçam em alguns momentos, tá? Mas acho que é importante nos limites que a gente tenha aí como uma finalidade a reparação, né? Porque se a gente pensa até do ponto de vista social, né, o Estado age dessa maneira, né? Então, a privação, por exemplo, alguém que comete um crime, né? E um crime que é cometido, muitas vezes pode ser cometido justamente por essa falta, né, de todas essas premissas, de todas essas condições que eu apresentei, que a gente tá falando aqui. Então, o Estado age dessa maneira, né? Então, assim, eu privo da liberdade, eu restringo da liberdade justamente como consequência desse ato, né? Esse ato que passou dos limites, né? Esse ato que produziu algum efeito danoso, seja do ponto de vista do indivíduo, seja do ponto de vista social, né? Então, eu acho que esse também é um outro princípio muito importante para a gente pensar na forma de levar, de trazer os limites, né? Que é com essa preocupação em relação à reparação e não somente à privação. E aí, enfim, falando um pouco do castigo, né, a gente entra um pouco na palmada, né, que também é uma questão, né, também é uma dúvida que muitos pais trazem. Bom, mas até que ponto será que em determinadas circunstâncias, em determinados atos, eu devo agir dessa maneira, eu devo usar da minha força, da minha violência ou de castigos físicos como uma forma de limite? E aí, assim, o que eu costumo dizer, né, assim, é claro que eventualmente, né, isso pode vir a acontecer, né? Não é o ideal, né? Até porque a partir do momento que a gente usa de castigos físicos, a gente atesta para a criança a nossa incapacidade de lidar com os nossos limites. Eu acho que é um outro papel fundamental do cuidador, né? A gente precisa reconhecer os nossos limites para ajudar com que a gente construa com as crianças os limites que ela pode experienciar, e ao mesmo tempo, quando a gente entra na violência física, né, nos castigos, na velha palmada, digamos assim, a gente está mostrando para a criança que a gente perdeu, que esse limite foi um limite que escapou de nós e que, portanto, a palavra ela não tem mais valor,
né, que, portanto, algo aí de um ato violento acaba substituindo aí o diálogo, a conversa, né? Então, acho que a violência física ela acaba representando a nossa própria falta de limite, né? E acho que isso pode ser muito delicado e às vezes até muito traumático para a criança que experiencia isso, né? E o outro ponto muito importante é que a gente precisa considerar as condições dos cuidadores, né? Mas isso não deve servir como principal referencial. Então, eu preciso entender os meus limites, né? Então, em algumas circunstâncias, por exemplo, né? Alguns pais, diante de determinados comportamentos das crianças, né? Acabam, por exemplo, se retirando, né? Cara, isso é alguma coisa que eu fico com tanta raiva do meu filho que eu não consigo estar perto, e que se eu estiver perto, eu vou acabar recorrendo a um grito, a um xingamento, a um palavrão, até mesmo a um ato mais violento do ponto de vista de uma violência física, né? E aí eu acho que essa é também uma necessidade e um compromisso que a gente precisa ter, que é reconhecer os nossos limites e saber que em alguns momentos um limite para a criança é a nossa retirada, né? Bom, olha só, isso me magoou tanto que eu agora não posso mais estar aqui com você, eu preciso de um tempo, tá? Então eu vou tomar meu banho, depois a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, estou aqui tentando dar alguns exemplos, né, de como que isso se daria na prática. Então, assim, só para fechar, né, assim, e falar um pouco assim de como dar um limite adequado, então, né? Claro que isso não é uma fórmula de bolo, né, e não é algo determinista, mas de uma maneira geral, então eu diria que a gente precisa considerar a etapa do desenvolvimento daquela criança que a gente está se relacionando, a gente precisa ser coerente com os nossos atos, então acho que esse é um outro fator muito importante na forma de apresentar esses limites, então eu preciso de uma coerência, né? Então, o que que eu estou chamando aqui de coerência? O ato, né? A consequência do ato, ela precisa ser compatível, né? Não é porque o meu filho, sei lá, mastigou um chiclete, por exemplo, que eu vou deixar ele 2 semanas de castigo, né? Então, a coerência é também em analisar e avaliar que tipo de transgressão de limite foi cometida para a forma como eu vou responder, tá? Então, acho que esse é um ponto também muito importante. É, e, né, ter como essa orientação que é as consequências adequadas para os atos cometidos. Incluir as próprias crianças nas soluções daquilo que foi cometido, né? Então, esse é um fator muito importante também. Às vezes, nós, enquanto pais ou cuidadores, a gente não sabe qual o limite, né, diante de determinado comportamento, de determinado ato, e um recurso que a gente tem à mão é construir isso com a criança, né? Então perguntar para ele, bom, então tá, né, você fez isso tá errado, isso não pode ser feito dessa maneira, e como que a gente pode reparar? Né? O que que você está disposta a fazer? Você tem alguma sugestão? Né? Então, acho que essa construção em conjunto, né, de uma reparação também pode ser um recurso aí importante aí na hora da gente pensar na forma de dar o limite, né? Bom, não sei como é que vocês estão, né? Se tem perguntas, questões. Acho que tem outros pontos que eu acabei não tocando, né? Mas que muitas pessoas, muitos pais trazem, que é questão em relação aos limites de redes sociais, usos de tecnologias, enfim. Acho que tem aí uma série de esferas aí que talvez possam despertar o interesse aí e a curiosidade de vocês. E eu estou aqui disponível de ouvi-los, enfim, e tentar responder de alguma maneira. Vamos lá, pessoal. A gente agora está aberto às perguntas aí para o Noé. E aí fiquem à vontade para a gente começar o bate-papo. Eu tava. Vou começar aqui então, gente. Boa noite, pessoal. É, Obrigada, Noé. Obrigada, Noé. Obrigada, SEAT, por abrir esse espaço. É, Eu, eu acho muito interessante, né? Porque eu venho de uma tradição familiar bastante rígida, e aí eu penei bastante
justamente nesse início de linguagem. Acho que hoje eu continuo penando um pouco, mas acho que menos, um pouquinho. Viva a terapia e a relação que se constrói, mas penando bastante ali no início de linguagem, no lugar do limite. Justamente com essa questão, né? Eu não queria cair no lugar do autoritarismo, mas então que lugar é esse que eu quero construir? E no início eu lembro que era cenas clássicas da criança que se desorganiza completamente diante de um não, e aí já não sei mais o que fazer, e aí a culpa, e aí o entorno, e aí, enfim, milhares de pressões, né? Então, eu achei bem interessante você começar sobre isso. E hoje em dia ela já tem 6, e eu reparo que ela tem usado muito a palavra desculpa. E aí, qualquer, assim, eu tenho, acho que tem uma coisa que eu tenho notado, né? Que é desculpa, mas eu não concordo. Eu acho que tem uma gentileza, por exemplo, isso, né? Desculpa, mas eu não concordo. Acho que tem uma gentileza, um cuidado na hora de se colocar, que eu não entendo se é uma pressão, um receio, sei lá o que que é. E ao mesmo tempo, tipo, qualquer coisa, tipo, desculpa, mas aconteceu um acidente, desculpa, mas não sei o quê. Falei, cara, calma, tá tudo bem. E aí a gente fica sempre nessa gangorra, assim, né? Nesse movimento, assim, de tentar entender essa linguagem que vai chegando e como é que ela vai se articulando. Aí, não sei se é exatamente uma pergunta, mas você estava falando sobre reparação, né? E aí eu fico, primeiro, pensando na minha própria reparação, e aí, segundo, né, só que num outro lugar, e aí, segundo, essa questão da desculpa, né? Que às vezes eu também vejo, né? Tipo, virando Ah, mas eu pedi desculpa. Então tá tudo resolvido. São estruturações de linguagem, né? Enfim, você vai apostando ali, eles vão fazendo as experimentações. Aí, enfim, só esse comentário mesmo, essa curiosidade sobre onde entra essa coisa do reconhecimento e da desculpa, enfim, como é que você tem essa leitura, assim? Muito bom. Posso responder, Márcio? Você prefere dar uma Não, por passada nas favor, Noel, fica à perguntas? vontade. Eu acho que a gente Tá. pode, até para ficar mais dinâmico, vamos respondendo. Tá ótimo. Bom, muito bom, Mariana. Obrigado pelas suas colocações. Assim, eu acho que são dois desafios, né? Eu acho que você traz essa perspectiva, né, da sua experiência e de fato, né, não dá para a gente descolar a nossa experiência pessoal da forma como a gente age e lida nessas relações, né? Então, obviamente que de alguma maneira, né, tem aí um desejo de não cometer os mesmos equívocos, né, que talvez tenham sido cometidos na sua formação, mas ao mesmo tempo, né, o cuidado da gente não fazer o extremo oposto e aí então não criar isso que a gente está chamando de limite, né? Então essa é uma questão e que eu acho até que passa aí por uma questão geracional, né? Assim, é uma questão que muitos pais trazem isso, né? Caramba, eu não quero ser, né, tão rígido ou autoritário como os meus pais foram, né? E que eu acho que junto a isso traz um desafio porque é uma espécie quase de um lugar, né? E na verdade, assim, eu acho que é disso que é a grande construção, né? Tem algo que precisa ser construído e que precisa ser construído, obviamente, né? Por quem está nesse lugar de cuidador, à medida que entende, né? Porque até uma educação autoritária que teve muitos equívocos, né? Certamente que também tiveram aí, né, em maior ou menor grau, alguns acertos também, né? Então acho que esse reconhecimento ele também pode ajudar com que a gente consiga se separar sem ao mesmo tempo ir para um extremo oposto, né? Então, de alguma maneira, sem abrir mão aí disso que acho que é muito fundamental, né? E que enfim, que é a construção desses limites, desse contorno, né? E acho que a questão da desculpa, Mariana, assim, né? A gente vive, acho que tem uma questão social e cultural muito forte, né? A gente vive numa sociedade que ela é muito pautada pela culpa, né? Então, é uma sociedade muito culpabilizadora, né? E de alguma maneira as crianças desde muito cedo, né? E mesmo sendo uma criança, né, fruto de pais progressistas, numa escola progressista, também assimila esses signos, esses símbolos culturais, porque parte da educação
e parte da cultura é transmitida até a nível inconsciente, né? Então, assim, mesmo sem querer, a criança assimila, né, essa culpa. E aí eu acho que, assim, né, um ponto que eu acho que é importante que você possa questionar, né, a sua filha em relação à desculpa, né? Uma coisa que eu costumo brincar com meus pacientes é quando fala desculpa, eu falo sem culpa, né? Porque de alguma maneira a culpa é um sentimento que paralisa a gente, né? E que, por outro lado, em alguns momentos, a desculpa vem como um caráter reparador. Então é a gente poder reconhecer e ajudar a criança a reconhecer o que tem de reparador nesse pedido, né? E aí perguntar, tá, mas é desculpa pelo quê? Né? É desculpa pelo. E deixar com que a criança fale, não, estou te pedindo desculpa porque acho que o que eu fiz, né, não foi certo, ou te produziu algum mal-estar. Enfim, acho que é uma questão bastante delicada, mas acho que talvez sejam alguns caminhos aí possíveis para a gente pensar isso, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá. Aproveitar que o Noé, né? Oi, boa noite. Eu sou a Sandra, professora do SEAT, e muito feliz de encontrar o Noé aqui, foi meu aluno, ele, a irmã Isabel. E o que eu queria pontuar de tudo que você falou, Noé, é que para nós, escola, educadores, a relação que a gente estabelece de limite com os alunos, ela precisa ser muito clara. Mas muitas vezes a gente depara com situações onde o aluno traz de casa uma falta de limite, às vezes até é, pode ser uma coisa mais agressiva, pode ser uma coisa mais mimada, pode ser uma coisa mais emburrada, né? Tem vários. Oi? Alô? A gente está te ouvindo, Sandra. Eu acho que entrou algum Ah, é porque microfone alguém aberto. começou a falar aí, eu achei que. Não, estamos te ouvindo Mas, enfim, perfeitamente. não importa como é o comportamento, né, que a gente pode se situar, né, com falta de limite, acontece porque não acontece de uma única maneira, acontece de outras maneiras. E aí eu só queria pontuar isso, né, que muitas vezes a família questiona os limites que a escola coloca, entendeu? E aí é o grande buraco que fica no diálogo entre nós, educadores, e as famílias, quando a família não consegue compreender o movimento de limites da escola, que a escola não é a casa. Né? Então, a escola tem horários, como você citou, a escola tem compromissos, a escola tem um compromisso pedagógico. Né? A escola não é só socialização, no caso, eu trabalho com adolescente, né? Então a socialização que eles querem do grupo de amigos, etc. A escola tem uma responsabilidade de que na sala de aula aconteça uma expectativa de uma clientela são os alunos e a família. Né? Então, por exemplo, se um aluno não tem limite dentro de sala de aula, atrapalha o grupo todo, ele precisa entender o movimento dele dentro daquele grupo. E aí a minha questão para você é essa, né? Como a gente pode equacionar melhor esse diálogo com as famílias, de forma que a família chegue mais junto e não só questione o limite que a escola coloque, mas entenda que também tem alguns limites que são da família, que a criança já tem que chegar na escola com determinados limites. Muito bom, Obrigada. Sandra. Aliás, posso dar um exemplo que me veio Claro. aqui agora? Uma vez eu estava num voo e tinha um menino atrás de mim me perturbando muito. Ele batia na cadeira e eu fui falando com a mãe. E a mãe não tomou nenhuma atitude até a hora que o pai dormindo, até a hora que ela chamou o pai. Aí o pai sentou mais perto do menino, tinha um corredor, e começou a falar com ele para ele parar. E para mim ficou perceptível que o único limite que aquele pai tinha era dar uma porrada no filho. Ele não tinha diálogo com o filho, numa situação social, ele simplesmente acalmar o menino, criar uma relação com ele de alguma brincadeira, alguma conversa, chamar atenção para ele, né? Tipo assim, vem cá, meu filho, olha no meu olho, vem aqui. Entendeu? O único limite que esse pai tem, provavelmente, é dar um tapa nesse menino. E ele não vai fazer isso na frente de todo mundo. E, infelizmente, a gente tem relatos de pais que batem nos filhos e aí eles só conseguem se acalmar ou prestar atenção depois de um tapa e a escola não vai dar tapa. Uhum. Tá? Era isso. Obrigada. Maravilha, Sandra. Bom, prazer te ver. Obrigado pela pergunta. Acho que é uma questão muito
muito importante, né? Assim, como que eu enxergo isso, né? Primeiro, acho que a atuação da escola, né, ela tem um limite, né? Eu acho que é isso que você está trazendo também, né? O quanto que isso que é construído, que precisa ser construído em casa, né, vai interferir diretamente na questão escolar, né? E nessa convivência. E aí cabe à escola, né, assumir, às vezes, até uma postura não autoritária, né? Mas, assim, cabe à escola, do ponto de vista social, oferecer também esse contorno, né? Seja retirando de sala, seja, enfim, com todas essas medidas, né, que são medidas possíveis, né? E a qual a escola tem aí como recurso. E uma coisa assim que eu acho que talvez possa ajudar nesse processo, né? Porque eu acho que há também uma certa projeção, né? Porque eu apresentei aí uma série de questões em relação ao limite, mas tem uma coisa que talvez eu não tenha falado, é que é muito difícil colocar limites, né? O limite é alguma coisa que exige muito da gente, exige nossa paciência, exige nossa atenção, exige um certo jogo de cintura e que todos nós professores, coordenadores e pais, estamos atravessados, né, por várias questões que fogem, né, que tem a ver com nosso estresse no trabalho e tal. Então, assim, acho que esse é um ponto, o limite é alguma coisa muito trabalhosa, muito penosa, né, e que exige muito da gente. E em relação à questão familiar, né, eu acho que tem um ponto, Sandra, que a falta de limite, ela produz também como efeito a repetição, né? Então tem alguma coisa que se repete. E essa repetição é justamente a tentativa da criança de receber aquilo que faltou. E aí, assim, eu acho que talvez um diálogo que possa ajudar essa aproximação, que certamente essa falta de limite que se apresenta na escola se apresenta também dentro de casa, né? Então é um pouco trazer esses pais, né? E talvez alertá-los e perguntá-los e questioná-los de que maneira que essa criança está passando dos limites e está expressando, né, esse desejo aí dessa reparação no ambiente familiar. E que, em geral, isso pode fazer com que tanto a escola quanto os pais, né, talvez caminhem no mesmo lugar, né, talvez possam observar essa questão do comportamento, que é uma expressão afetiva, do ponto de vista de, bom, a gente precisa se juntar aqui, né? Porque não adianta a escola ficar suspendendo, dando advertência, se em casa essa criança ou esse adolescente, né, pode tudo, e vice-versa, né? Então, eu acho que é tentar, talvez, Sandra, enfim, acho que essa é uma questão muito difícil, né? Porque se tratam de muitos pais, enfim, de muitos contextos diferentes, mas que é talvez tentar aproximar essas duas instituições a partir daquilo que os une, né? Que é tanto o interesse, né, e o desejo de reparação, né, dessa criança e, ao mesmo tempo, a convivência com esses atos transgressores. Próxima pergunta. Tem alguém inscrito? Não, Lucas, pode ir. Bom, eu queria que você deixou um gostinho de quero mais quando você falou, eu poderia falar sobre questão de redes sociais. Então, eu queria ver se você pudesse entrar um pouco nesse tema desse novo mundo que a gente está vivendo, porque efetivamente é um novo mundo de alguns anos para cá, né? Impulsionado aí pela pandemia, né? Que empurrou essa juventude toda para a internet, para as redes sociais. Eu queria ver se você podia abordar um pouco sobre isso, porque eu percebo que as famílias elas têm políticas muito diferentes para os seus filhos, né? Então você tem as famílias que controlam o celular de uma forma talvez excessiva, sei. E você tem as famílias que assim dá o celular para uma criança de 6 anos, 7 anos de idade, entendeu? Que tá lá, né? E talvez dialogando um pouco com essa questão dessas influências desse nosso mundo, né? A gente já vive no capitalismo há muito tempo e eu gostei muito das expressões que você trabalhou, né? Necessidades e desejos. E é uma sociedade que também produz necessidades e desejos, né? Então, assim, e às vezes o desejo, se não bem trabalhado, se torna uma necessidade, né? Uhum. Isso está em perfeito diálogo com essa questão dessa juventude, essa necessidade de ficar o tempo todo ligado na internet, viram noites na internet, né?
a necessidade de ter um iPhone, entendeu? Sabe, essas questões que eu queria que talvez fosse importante, porque também qual é o limite da família, né? Se a criança, a partir de certa idade, né, elas reivindicam muito um espaço do seu espaço próprio, né, sua intimidade. Então, ia pedir para você falar um pouco sobre isso. Eu imagino que tem a ver também com a idade, né, com a faixa etária. E, mas, enfim, queria que você pudesse dialogar um pouco sobre isso. Quanto que está se tornando também essa necessidade dessa vivência dentro desses ambientes. E esses ambientes estão se tornando muito maiores do que a nossa vida social, né? A escola hoje, ela ocupa um pouco menos da vida dessas crianças. Essa é a impressão que me dá. Eles vivem em muitos mais mundos ao mesmo tempo, né? Isso tem sido um desafio enorme para a gente. Então, falei sobre vários assuntos. Se você pegar um gancho aí, eu Sim, agradeço. maravilha, Lucas. Obrigado pela sua pergunta, né? Acho que essa é uma questão é, totalmente contemporânea, né? E acho que, como você falou, né? É alguma coisa que faz parte, né? A gente já não pode mais pensar, né? E olhar para essa questão das redes sociais, do uso, né? Da tecnologia como alguma coisa se vai fazer ou se não vai fazer, né? Porque é alguma coisa que já está dentro da nossa sociedade, né? Inclusive das regulações e das relações sociais, né? Então, pensar hoje, por exemplo, em uma criança, e aí criança eu estou falando a partir dos 4, 5 anos, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela diz, né, que até 1 ano não se deve ter contato nenhum, e a partir de 2 anos, né, a criança já pode ter aí de 1 a 2 horas por semana de contato com as telas, tá? Mas isso é a Organização Mundial da Saúde, né? Porque acho que, como você falou, cada família e cada figura de cuidado, né, vai construindo aí certos parâmetros e certos limites também dentro do uso das tecnologias. Mas, assim, uma coisa que eu diria, assim, bom, então não dá para fugir, né? Essa é uma realidade que está colocada aí para todas as crianças e adolescentes, né? E que eu acho, assim, que o nosso cuidado é justamente a gente estabelecer alguns parâmetros, né? E esses parâmetros, eles podem ser tanto de tempo de uso, tá? Até daquilo que está sendo consumido ou daquilo que está sendo usado, né? Se a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista da socialização, uma criança a partir ali dos 6, 7 anos, né? Que eu tenho visto em consultório, 6, 7 anos já tem um WhatsApp, já tem redes sociais e tal. E uma criança que chega ali em torno dos 12, 13, que não faz uso dessa plataforma, pode ser uma criança, inclusive, que pode viver de uma maneira apartada das relações sociais, né? Então, acho que não se trata da gente tirar, né, da gente demonizar, mas sim da gente encontrar elementos que possibilitem essa interação. E aí pode ser, né? Assim, o que eu costumo dizer bom, cabe a cada família estabelecer seus parâmetros, né, seus padrões, mas, ao mesmo tempo, é muito fundamental que se tenha hora para usar e hora a qual não pode se usar, né? Então, é, e acho que isso vai variando também, né? Porque crianças que começam a criar uma relação de dependência, hoje cada vez mais a gente tem visto, né? Crianças que são dependentes das telas, né? Dependentes dos jogos, por exemplo, né? E que a gente precisa fazer quase uma espécie é quase como uma droga mesmo, né? Inclusive, a criança hoje já apresenta sinais, já pode apresentar sinais, né? Uma criança que não experimentou limites do ponto de vista do uso dessas tecnologias, pode experienciar sensações quase de abstinência, quando aquele objeto, quando esses recursos são retirados, né? Então, eu acho que cabe a nós, né, acho que é nosso papel, estabelecer limites, parâmetros, né? Eu acho que tem conteúdos e conteúdos que não são para determinadas idades e que precisam ser regulados. Então, eu acho que é construir isso, né, também com a criança, né? Assim, acho que é um parâmetro que é fundamental que seja tomado pelos pais, mas que isso seja comunicado, né? Porque um dos efeitos que eu acho que
é muito prejudicial, né? Além do sedentarismo, da dificuldade de sono, né? Que são já consequências mais do que comprovadas do ponto de vista dos estudos científicos, tem um outro fator que é da socialização. Né? Então, a partir do momento que uma criança, né, eu acho que entra aí um pouco essa redução do lugar da escola e essa ascensão aí que você trouxe, né, dessas mídias e do uso das tecnologias. Então, a partir do momento que uma criança, né, abre mão desses processos de socialização do ponto de vista do contato real, né, por conta das mídias, né, por conta das redes sociais, acho que aí a gente tem aí um fator de preocupação, né, porque em alguns momentos as tecnologias, os meios sociais podem vir a se tornar, inclusive, a única forma de relacionamento de crianças e adolescentes. Né? E aí a gente tem aí quase que uma retirada, né, da criança, do investimento da criança nas relações pessoais, nos afetos, né? Um dos pontos que a tecnologia não nos proporciona, que ela não reproduz e que ela não dá à criança, é justamente a transmissão dos afetos. Então a gente vê, por exemplo, que dentro dessa construção de amizades online, digamos assim, a gente vê uma fluidez, assim, né, do ponto de vista do desgarrar, né, uma falta de conexão, que ela é muito fundamental e, ao mesmo tempo, muito delicada, muito perigosa. Né? Então, acho que cabe a nós estabelecer esses parâmetros e esses limites do quanto ao uso, né, do tempo de uso e, ao mesmo tempo, daquilo que está sendo consumido. E acho que cabe a nós também nos colocarmos como exemplos, né, porque é muito comum também a gente ver pais que querem reduzir ao máximo, né? Então, meu filho não pode usar o WhatsApp, né? E o pai que está ali no jantar, no restaurante ou em casa, o tempo inteiro no WhatsApp. Né? Então, assim, que referência que a gente também está dando às nossas crianças e aos nossos filhos a partir da forma como nós usamos. Né? Então, assim, acho que é fundamental também que para a construção desses limites a gente possa pensar a nossa relação, né? A relação daquele que é responsável por estabelecer os limites para a criança. Né? Então, eu preciso reconhecer o meu limite enquanto uso dessas tecnologias para conseguir criar parâmetros que sejam importantes e que sejam bem assimilados pela criança, né? Que sejam parâmetros protetivos e não autoritários. Né? Obrigado, Noé. Pessoal, a gente vai até às 20h30, então vamos aproveitar aí o tempo para fazer as perguntas, para a gente aproveitar o Noé aqui. Pode fazer uma pergunta, quem não é da escola, é só família? Pode? Pode, claro, por favor. Pode. Então, Noé, super obrigada. Eu não peguei do início, peguei do meio para o fim, mas está muito bom ouvir. Não, e aproveitando essa pergunta do Lucas, eu queria saber como você tem visto, assim, e o que que você pensa sobre essa questão do uso do celular na escola. Boa. Então, eu acho que, de novo, né, assim, primeiro, eu acho que tem tido uma ascensão muito grande, né? Eu tenho visto dois fenômenos, né? Então, num primeiro momento, uma ascensão muito grande do uso desses recursos. Então, muitas escolas aderindo, distribuindo para cada aluno, para cada grupo de aluno, né? Tablets e tal. Até do ponto de vista do marketing das escolas, né? Então, as escolas, de uma maneira geral, passaram a acreditar que essa seria um marketing, né? Que seria algo, uma escola tecnológica e tal. Mas, por outro lado, Maria, eu tenho visto também muitas escolas que adotaram essa postura num primeiro momento e elas já estão regredindo nesse sentido. Então, estão reduzindo, estão retirando esse uso dessas ferramentas tecnológicas. Isso se dá por muitos motivos, né? Primeiro, porque do ponto de vista da aprendizagem, a gente já sabe, né? Já tem uma série de conteúdos e materiais, estudos, né? Que dizem que isso não ajuda,
que na verdade, quando você escreve, né, no computador, você não tem a mesma capacidade de assimilar aquele conteúdo que está sendo passado quando você está redigindo, né, escrevendo nos cadernos e tal, como é a postura mais tradicional, né, da escola. Então, assim, a gente já sabe que do ponto de vista da aprendizagem não tem nada que sustente, né, essa adesão dessas ferramentas e que, por outro lado, a gente começa a ter também, né, e de novo, né, efeitos do ponto de vista da socialização muito grandes. Então, escolas, por exemplo, que antes, né, na hora do recreio, nem sei como é que funciona no SEAT, mas assim, que permitiam o uso do celular em alguns momentos, recreio e tal, que também estão regredindo nesse sentido, justamente porque é aquela cena assim que, para mim, quando vou a alguma escola para ter reunião com coordenadores e tal, para mim é uma cena muito triste quando você chega naquele recreio, naquele pátio, né? Que era um momento que era para as crianças estarem correndo, era para elas estarem se desenvolvendo do ponto de vista social, do ponto de vista físico, correndo, colocando ali as suas, se movimentando, ver aquele bando de criança separada, individualizada, cada um no seu celular, muitas das vezes até interagindo entre si, né? Então acho que o que eu tenho percebido assim do ponto de vista mais empírico mesmo, é que algumas escolas já estão regredindo nesse sentido, né? Já estão abrindo mão dessas ferramentas e, enfim, né? E a meu ver, eu acho que isso faz muito sentido, né? Eu acho que as crianças já fazem, né? Acho que nós somos já uma sociedade extremamente dependente, tá? Do uso dessas tecnologias. Tem um estudo curioso, né, que foi feito na Coreia do Sul, por exemplo, só para exemplificar, né? A Coreia atualmente é o país do mundo que tem a maior média de consumo diário de aparelhos eletrônicos, né? Então, um jovem, um adulto na Coreia do Sul fica, em média, de 9 a 10 horas por dia conectado, né? Ou fazendo qualquer tipo de, enfim, de uso de tecnologia, seja celular, computador e tal. E o que eles perceberam primeiro, que cada vez mais na Coreia do Sul não há as relações, né? Então, que há dentro da sociedade coreana uma perda muito significativa na capacidade de interagir, e tem uma estimativa, inclusive, que a sociedade coreana possa vir a acabar. Isso como há menos interação, há menos casamentos, há menos relações de amizade, há menos relações amorosas e, logo, há uma queda muito drástica nos nascimentos. Então, assim, aqui a gente está diante, né? Claro, eu estou usando o país que é líder, né, no uso dessas tecnologias em média diária. Mas aqui a gente está dizendo, inclusive, de uma consequência que é a própria continuidade da espécie, né? Então, assim, é alguma coisa extremamente delicada e perigosa, né? Enfim, não sei se te respondi, né? Mas são alguns pontos que me ocorrem com a sua pergunta. Brasil Obrigado, parece que é o Noel. segundo país mundial a usar mais redes sociais. Só perde para os Emirados Árabes. Não entendi? Quem O falou? Brasil é o país que mais. Deixa eu abrir aqui. O Brasil é o país que mais usa redes Redes sociais, sociais. o segundo Sim, país que mais usa, só perde para os Emirados Árabes. sim. Tem um livro chamado Demência Digital, que ele vai Uhum, relatando vários contras, né? De você uhum, usar, de ansiedade, de você não conseguir se concentrar para ler um livro. Tem até um termo que foi criado que é nomofobia, que é quando a pessoa não consegue ficar muito tempo sem usar o celular, uhum, né? Ela já fica desesperada, já, né? Tô assim, como se fizesse parte, né, dela. Então, eu acho que a gente está pisando num terreno novo, mas uhum, nós já estamos vendo algumas consequências. Uma amiga minha estava voando para a França e disse que teve uma menina de 10 anos que ela começou a chorar quando não tinha mais Wi-Fi lá em cima, né? Era como se fosse uma crise de abstinência.
Uhum. Então, eu acho que a gente tem que pensar com cuidado. E o Sim. recreio é um momento de socialização, né? Uhum. Sem dúvidas, Karina. Eu acho que faz todo sentido. Obrigado pela sua contribuição. E certamente, assim, né? E acho que você tocou num ponto que eu acho que é importante também, que é de que maneira que as redes sociais, né, o uso de TikTok, Instagram, também dificultam na construção desses limites e também da capacidade da criança de suportar frustração, né? Então, à medida em que eu estou ali vendo um conteúdo, se esse conteúdo não me interessa, eu jogo e vem um outro, e vem um outro, e vem um outro, e vem um outro, né? Eu, de alguma maneira, do ponto de vista do desenvolvimento, eu estou causando um prejuízo muito sério à capacidade da gente tolerar essa frustração, né? Porque é isso, né? Através das redes sociais, das tecnologias, a gente tem acesso a tudo, a todo tempo, né? E acho que, de fato, esse é um terreno muito espinhoso e acho que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado e ao mesmo tempo com muita seriedade, né? Pessoal, queria agradecer mais uma vez aí a presença, a participação. Não poderíamos ter começado melhor essas conversas no Castelo, não é? Muito obrigado aí por tudo. Obrigado por quem ficou com a gente até agora. Essa conversa vai ficar gravada, então quem não pôde estar aqui pode ter acesso à conversa depois. E pedir para vocês acompanharem as redes sociais e o site porque a gente vai anunciar os próximos e próximas convidadas por lá. Sim, a gravação ficará à disposição de quem não acompanhou tudo ou quem não pôde estar aqui com a gente. Lucas, quer fazer o encerramento? Você está no mudo, agora foi. Obrigado. Agora eu consegui. Bom, é isso. Assim, eu estou muito feliz também que a gente está começando mais essa frente, né, que é voltar a ter palestras que reúnam famílias e a escola, né, são temas que interessam a todos nós. Inclusive como mais uma articulação, mais uma forma da gente ir aprendendo e construindo junto, né? Limite é um tema que, sem dúvida, como a Sandra colocou, né? A gente tem situações de divergência muito grandes com famílias. Então foi muito bacana, eu vi que tinha bastante gente, bastante familiares. É isso, gente. Agradecer, a gente aceita a sugestão dos novos nomes e agradecer muito ao Noé aí por esse primeiro momento, que foi uma excelente apresentação, muito útil, inclusive. Tá? Muito obrigado a todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Maravilha, Lucas. Queria te agradecer, agradecer também ao Márcio, a Patrícia pelo convite. Sei que foi um prazer estar com vocês, a todos vocês que acompanharam, que estiveram até agora com a gente. Foi muito bom ver vários rostos conhecidos, matar um pouco a saudade. Drago, Simone, Beth, Sandra, várias pessoas, Eduardo, várias pessoas que enfim, que fizeram parte da minha história e também da minha formação. Então, agradecer muito vocês pelo convite, sei que foi uma honra enorme. Obrigado, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Parabéns aí para o nosso convidado. Grande abraço. Tchau, tchau.